Fala paramétricos, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial mesmo. E esse hoje é o vídeo especial 500 inscritos. O canal ele conseguiu alcançar 500 inscritos, só que atualmente ele está agora com 650, 70? Não, 643 se eu não me engano. Então assim, tá um pouquinho atrasado, tá, porque a gente não tinha noção que o canal ia estar crescendo tanto assim, que vocês iam estar gostando tanto do conteúdo que a gente está ganhando tanto inscrito desse jeito, tá? Mas assim, a promessa é dívida, estamos aqui com um vídeo de 500 inscritos, tá? E esse vídeo ele é bem especial porque a gente vai dar um passinho bem longo assim no Grasshopper, tá? Hoje a gente vai usar o Kangaroo, que ele é um simulador de física dentro do Grasshopper. É isso mesmo, a gente vai simular física dentro do Grasshopper hoje nessa aula, tá? Então, se tu curtiu já do que a gente vai fazer aqui no canal, não se esquece de se inscrever, de ativar as notificações, tá? Para não perder nada do que a gente posta aqui no YouTube. E o mais importante, nos segue no Instagram, oficina.paramétrica. Lá todo o nosso conteúdo está sendo divulgado no Instagram, tá bom? Bom, então é isso, vamos demorar, vamos começar essa aula hoje, tá? Especial 500 inscritos e quase que eu ia me esquecendo, né? Mas eu deixei pro final. A gente quer agradecer para vocês, tá? Muito obrigado pela força que vocês estão nos dando aqui no canal. É muito importante e é isso que faz a gente continuar. E agora sim, vamos começar essa aula. Bom, vamos lá então. Seguinte, vamos simular então, fazer uma estrutura de catenária, tá? E vamos começar pelo básico, tá? A gente vai usar o Kangaroo, tá? Se tu tem um Rhino 6, ele já vem com ele instalado agora no Grasshopper. Se não, tu vai ter que ir lá no Food for Rhino e baixar o Kangaroo, certo? Se for um Rhino 5, 4, seja como for, tá? No 6 ele já vem instalado. E é o que eu tenho e recomendo a todos sempre terem a mesma versão que a gente tem aqui, para, enfim, não perder nenhum componente novo que eles adicionam ou alguma atualização, seja o que for, tá? Então, olha só. Essa aqui é a aba do Kangaroo, tá? E ele é um plugin que a gente simula física no Grasshopper, tá? A gente consegue simular algumas coisas de física, a gente pode simular colisão, a gente pode simular gravidade, a gente pode simular crescimento, a gente pode simular muitas coisas, tá? Ele é bem legal. Mas vamos só pelo básico. Os comandos aqui eles dão um pouquinho de medo, tá? Eu já tive um pouquinho de medo quando eu comecei a olhar eles, mas é bem tranquilo, tá? Você tem que entender como é que é a lógica de usar o Kangaroo, tá? Então, olha só, primeira coisa. Eu vou construindo e vocês vão vendo como é que é. Primeira coisa, eu vou usar uma superfície, tá? Vou pegar aqui uma superfície no Rhino. Superfície, ó, de um canto até o outro. E vou fazer aqui na minha viewport, tá? Vou botar a visualização em shaded para a gente conseguir ver a superfície, tá? Tá aqui. E agora eu vou pegar a superfície, que ela é NURBS, e vou transformar ela em Mesh, tá? Isso é muito importante. O Kangaroo a gente tem que trabalhar com Mesh, tá? Vou vir aqui, ó, Mesh Surface. E o que ele pede? Ele pede uma superfície, tá? Para ele transformar em um Mesh. Eu vou referenciar minha superfície aqui com Surface. Botão direito, Set One Surface. Vou botar aqui a minha superfície. Eu vou desligar ela aqui do Rhino, vou dar um Hide. E agora eu vou conectar a minha superfície no meu Mesh Surface, tá? Ó, agora ele transformou isso aqui em um Mesh. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso agora é um Mesh, tá? E beleza, o primeiro passo já está feito. Transformamos essa nossa superfície em um Mesh, tá? Aqui, ó, ele tem a opção U e V, tá? Que é a quantidade de subdivisões. Depois a gente chega lá. Eu vou fazer, por enquanto, eu vou deixar aqui um slider de número 10 e vou botar em U e em V, tá? Depois a gente consegue modificar. Beleza. Vamos lá, olha só, vamos usar o Kangaroo. O Kangaroo é uma coisa muito importante, tá? Que a gente tem aqui numa aba chamada Main, que são os principais, a gente tem os solvers, tá? Que são os solvers onde vão fazer a simulação. Ele tem aqui o Bounce Solver, ele tem o Soft Hard Solver e o Step Solver. Todos são são os componentes que são necessários para ele fazer a simulação, tá? A gente vai usar o Bounce Solver, tá? Selecionam ele, é a primeira coisa a se fazer, primeira coisa, tá? Outra coisa a se fazer, eu vou vir aqui na aba de parâmetros, aqui em Input, e eu vou pegar esse Boolean Toggle, tá? E o seguinte, o Toggle ele vai me dizer, ó, aqui eu tô com falso, se eu clicar duas vezes ele vai para True, beleza? Então isso aqui é para eu dizer o estado desse solver, que eu vou botar aqui no meu reset, tá? Se eu clicar no reset e deixar ele em True, ele vai travar. Se eu botar em false, ele vai fazer o processamento, tá? Poderia usar um botão, tá? Que ele é muito mais simples, a gente só dá uma clicada. Eu gosto desse toggle, tá? Eu acho que tem um pouquinho mais de controle.
Primeira coisa já está feita. Pegar então o solver, que é o que vai fazer a simulação, e um botãozinho para deixar no reset. Beleza? Então tá, olha só. Vamos começar então a preparar essa geometria. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nosso mesh, eu vou dar um espacinho aqui. A gente tem o nosso mesh. E só para a gente tirar ele do componente, eu vou pegar aqui um primitivo, ó, mesh, e trazer ele para cá. Só para a gente conseguir dar um preview off aqui no componente, tá? Porque depois a gente vai fazer umas modificações e a gente precisa dessa conexão. Tenho aqui a conexão. Primeira coisa, tá? Vamos botar gravidade. Primeira coisa, vamos botar a gravidade então no Grasshopper. Como é que a gente bota a gravidade? Aqui, ó. Tem um componente, beleza? Chamado em goals pt, que é goals point, tá? Chama aqui, ó, load, tá? Que seria carregamento, tá? Para quem tá com o Rhino 5, com o Kangaroo antigo, ele vai ser o Unary Force, se eu não me engano, tá? Mas é a mesma coisa aqui, ó, o load, o desenhozinho ele continua o mesmo, tá? Então tá, ó, ele pede pontos, beleza? E ele pede também um vetor que vai ser a força, tá? Que pontos que a gente vai aplicar essa força vão ser esses pontos que vão estar aqui, ó, no encontro dessas minhas subsuperfícies, digamos assim, que não são subsuperfícies, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar nesses encontros aqui, ó, e aplicar forças, ó, aqui nas arestas também, bem nos cantos, enfim, todos esses pontos, tá? Então é o seguinte, como é que a gente consegue extrair eles? Vamos vir aqui, ó, e tem um componente chamado deconstruct mesh. Esse aqui, ó. Ele é bem parecido com o deconstruct brep, né? Só que deconstruct brep. Aí, esse aqui, não brep. Só que esse aqui, ele desconstrói, né? Ele extrai as faces, as arestas e os vértices de um NURBS. E isso aqui é de um mesh, tá? Tem que tomar bem atenção com isso. Então eu vou pegar aqui esse meu mesh e botar pra cá. E ó, a gente tem aqui os vértices, a gente tem as faces em mesh, a gente tem as cores também, caso tenha cor, e a gente tem as normais, tá? Que são vetores também. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos nossos vértices, né? Eu vou ligar então aqui no meu load, nos meus pontos, tá? E ele precisa de uma força. Bom, eu quero que, né, vá pra cima. Beleza? Vocês já vão entender o que tem que ir para cima, tá? Vamos lá, eu quero que seja no unit Z, né? No Z para cima. E eu posso botar uma força. Eu vou pegar um slider de 0 até 2.00 e vou ligar aqui. E por enquanto eu vou deixar 0.5. Beleza, ó. Temos a nossa gravidade aqui, só que não adianta de nada ele tá aqui, ó, porque tu vê que nada está acontecendo por enquanto. As coisas só vão acontecer quando a gente for botar aqui no nosso solver. Vamos lá então. Vou pegar aqui o load e vou botar no Go Objects. É isso aqui. Vocês viram que pulou aqui, sumiu? Vou fazer de novo. Ó. Presta atenção na tela. Ó, tu viu que ele subiu? É esse que é o ponto. Ó. No Kangaroo não adianta de nada eu botar o load aqui. Ele não vai fazer nenhum processamento. Mas o solver que vai fazer o processamento. Ó. De novo, ó, subiu. Quer dizer que a força está funcionando, está indo para cima. Só que está muito forte. Deixa eu botar aqui, ó, 0.01 para vocês verem. Ó, subiu. Certo? Só que ele não tem nada para ele se segurar no chão, né? Como é que a gente consegue botar isso? São os pontos âncoras, tá? Que é onde vão ancorar toda essa nossa superfície, tá? Esse nosso mesh no chão. Onde é que a gente pega isso? Aqui, ó. Goals PT também, ó. A gente tinha o load, a gente tem aqui, ó, anchor, tá? Que a tradução é âncora. Vamos pegar ele? E onde é que a gente quer aplicar isso? Tá? A gente pode escolher onde aplicar aqui. A gente pode botar num ponto aqui no meio, a gente pode botar aqui no canto, só de um lado, só de outro. Mas para esse caso, eu quero pegar só aqui, ó, esses cantos aqui. Tá? Deixa eu desligar aqui o meu Deconstruction Mesh. Mas deixa eu ligar o Mesh também. Aqui, ó, eu quero pegar só os que estão bem aqui no canto. Ó. Tá? E tem um componente que já pega isso. Tá? Se chama Mesh Corners. Ou Mesh. Ah, aqui, ó, esse aqui, ó. Que ele é do Kangaroo, então ele tem um nomezinho um pouquinho diferente na hora da pesquisa. Mas esse aqui, ó, Mesh Corners. Se você botar em Corners, ele já aparece aqui, tá? E olha só, o que ele pede? Ele pede um mesh, ele pede aqui um ângulo, tá? Não vou mexer nisso, e ele vai te dar todos esses pontos que eu tinha falado.
pegar aqui no meu mesh, ó, e botar aqui. E ó, ele me deu esses pontos, tá? Beleza, estou com meus pontos aqui então, e eu vou ligar agora eles no âncora, tá? Que é o que eu quero que aconteça, eu quero que eles fiquem presos no chão, tá? E agora, ele tem aqui a opção, a gente pode botar um target, não precisa botar, e a força também, isso aqui a gente não pode mexer, tá? Porque se a gente botar uma força um pouco menor, ele vai de novo começar a ir para cima, tá? Ele vai, tipo, levantar voo. Não mudamos aqui, nada, tá? Nada, ele vai ficar no chão, ele é parado no chão, e nada vai mudar isso, beleza? Agora a gente pega esse âncora, tá? E a gente põe de novo aqui, ó, no Go Objects, com Shift, tá? E o Canguru ele tem um esquema que a gente tem que entrar sempre com os valores, ó, em uma lista só. Não pode ser graph, não pode ser em grupos, não pode ser nada, tem que ser numa lista só. Então aqui no Go Objects eu já dou para vocês, ó, botão direito, Flatten, tá? Aí tudo que vocês botarem ali, ele vai ser numa lista só, tá? Vai tudo se unir. E outra coisa que eu tinha botado ali, ó, para vocês verem, ó, isso aqui é o output desses componentes do Canguru, tá? É bem diferente do que a gente conhece, certo? Por exemplo, aqui, ó, ele dá pontos, mas aqui como a gente está fazendo uma ação, por exemplo, aqui é âncora, tá? É Canguru Solver Goes Anchor, tá? Então ele é um pouquinho diferente, por isso que as coisas a gente vai botando e não vai acontecendo, né? Aqui no Canguru, a gente tem que sempre botar no Solver. Eu vou ligar aqui de novo, ó, ele ainda está indo lá para cima. Não se preocupem, tá? Vamos adicionar mais coisa. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que criar meio que uma estrutura, né? Para esse nosso mesh. A gente tem que criar uma estrutura. E vai ser, por exemplo, essas estruturas aqui, desses quadrados que a gente já tem. Tá? Vai ser quase que uma panelização. Então eu quero pegar essas linhas e dizer que essas linhas vão ser o que vai estruturar a minha superfície depois, a minha estrutura, a minha catenária. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que extrair essas linhas. Tem um componente que é muito bom, chamado Mesh Edges, esse aqui, ó. Tu dá um mesh aqui, ó, e ele vai te dar só as linhas, tá? E é o que a gente precisa dessas linhas. Deixa eu botar o âncora aqui um pouquinho para baixo, aqui, tudo certinho, beleza, os pontos aqui, os corners aqui eu vou desligar, tá? Tem um espacinho aqui pro Mesh Edges, tá? Vamos fazer o seguinte, ele te dá sempre em dois outputs, ó, o E1 e o E2, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Curve e botar aqui, ó. O 1 vão ser esses aqui, ó, os que estão na borda, certo? São as arestas. E esse aqui, ó, são os que estão dentro. Eu vou juntar os dois aqui com Shift, ó, e agora eu tenho essas duas listas unidas, ó. Tá tudo aqui. As minhas 220 linhas estão todas aqui, tá? Eu vou desligar o Mesh Edges. E o seguinte, essas linhas vão ser a nossa estrutura, tá? Então elas têm uma força, tá? Porque, por exemplo, a gente pode pegar uma estrutura aqui, por exemplo, uma conexão, e a gente pode puxar ela, e ela tem uma força, certo? Assim como eu posso pegar um fone de ouvido e esticar ele, ó. Ele tem uma força, mas você consegue ver que ele vai e volta, tá? A gente vai aplicar essa força na nossa estrutura, tá? E dizer, eu quero que ela seja bem sensível, ou bem frágil, ou eu quero que ela seja muito forte, tá? Porque isso vai influenciar depois na nossa forma. E vocês vão ver isso certinho. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Tem um componente aqui no Canguru, deixa eu voltar aqui para ele, que ele está aqui, ó, Goes, Line, que seria de line, tá? E ele tem esse aqui, ó, Length, tá? Que é basicamente o quão vai ser a distância dessa linha depois que ele fizer toda a simulação, tá? Ele vai dizer, ó, essa linha aqui, ela pode ter, depois da simulação, 50% a mais do valor dela. Então ela pode esticar mais 50%. Ou não, ou ela tem que se retrair 50%. Tá? E é basicamente isso. Seria essa força, tá? Que a gente consegue fazer com esse componente. Então olha só, ele pede um line, que vão ser as nossas linhas, tá? E ele pede esse aqui, ó, esse length, tá? Que seria o tamanho que elas vão obter depois da simulação. Deixa eu botar aqui mais para baixo. E o seguinte, isso aqui é um número, tá? Tem que ser um tamanho. A gente tem que descobrir quais são os tamanhos dessas linhas aqui e botar aqui. Como é que a gente descobre isso? Tem um componente chamado Curve Length. Esse aqui, ó. Tá? Ele tá aqui, ó. Tá? A gente dá uma curva e ele vai dizer qual que é o tamanho dela. Vou botar aqui, ó.
botamos aquelas curvas que a gente tem aqui. Deixa eu pegar um painel e mostrar para vocês. Ó, e ele dá o valor. Ó. Todas nesse caso tem 5.4. Todas não, ó. Algumas não tem. Para você ver só. 4.1, 5.4. Tá? Então esse é o tamanho original dessas curvas que a gente tem. Agora a gente vai dizer quantos por cento a gente quer que ela fique depois da simulação. Que no caso é essa força que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Como é que a gente consegue botar isso em porcentagem? É o seguinte, ó, a gente pode pegar esses valores e a gente multiplica eles, tá? Por um número que é uma porcentagem, tá? O que é esse número que é porcentagem? Vou pegar aqui o slider para vocês e dizer. Esse 0,25 quer dizer 25%, tá? Porque se a gente pegar 25 e dividir por 100, a gente vai ter 0,25, certo? Então, olha só, se a gente botar aqui, por exemplo, 0,1, isso aqui é 10%. Se a gente botar 0,5, isso aqui é 50%. 0,8, 80%, tá? Assim como a gente não precisa ir sempre de 0, que seria 0%, ou até 1, que seria 100%. A gente pode aumentar esse valor, tá? A gente pode botar aqui, ó, entrar no slider e botar o máximo dele é 2. E eu vou diminuir aqui só um pouquinho os números depois da vírgula, vou botar 2, tá? E agora aqui a gente tem 1, é 100%. Se a gente botar 1,25, é 120% o tamanho original, certo? E se a gente pegar esse 1,25 e multiplicar, ele vai nos dar esse valor, ó, que é 6,78, por caso ali do primeiro, tá? Deixa eu botar, por exemplo, ó, a gente tem aqui 5,4, eu vou botar 0,5. Quanto que ele vai me dar? Deixa eu copiar aqui o painel. Ó, 2,7, que é a metade. Certo? Então agora a gente já consegue então dizer, eu quero que tenha 50% do tamanho original. Eu quero que tenha 129% do tamanho original. Tá? Bom, e agora que a gente já preparou então o tamanho das nossas linhas que a gente vai querer, dessa nossa estrutura, a gente pode botar aqui no Go Objects. Tá? E agora acabou? Acabou. Só tem um pequeno detalhe, tá? Não clica ainda aqui no True, tem um pequeno detalhe. Vamos vir aqui no main, ó, e tem esse show. Tragam ele para cá, peguem o mesh, liguem ele e também liguem ele aqui no Go Objects, tá? Porque a gente vai conseguir ver o mesh inteiro sendo, enfim, simulado e essa coisa toda, tá? Ó, eu vou apagar tudo que eu tenho aqui, Preview Off, e eu vou clicar em False. Ele começou a simulação, tá? E ó, ele está bem lento assim, ó, porque o nosso load ele está bem pequeno também. Eu vou aumentar um pouco. Vou vir aqui ó, e aumentar. E ó, a gente consegue já botar mais força no nosso vetor aqui, que são as nossas cargas, né? Aqui, ó. Beleza? A gente pode também mudar aqui, ó, o tamanho da nossa linha que a gente quer, ó. Aqui a gente quer que o resultado final seja 25% do tamanho dela. Então ele vai puxar assim, quase como se fosse um elástico. E se a gente botar ele maior, ó, 100%, ele vai ficar bem assim, ó, bem, sabe, bem estufadão assim. E aí é com vocês, tá? Ó, a gente pode mudar aqui. Beleza? E a gente pode mudar aqui também o Mesh Surface, que é o que eu vou fazer, ó. Eu vou botar um slider de 0 até 100. Shift Ctrl e vou botar aqui, tá? Ele bugou, obviamente, e eu vou botar mais valores aqui, ó. E olha só, ele bugou muito, deu um erro enorme aqui. Tranquilo, tá? Porque sempre quando a gente fizer alguma alteração, a gente tem que parar o solver e fazer ele de novo, tá? Uma alteração, digo, na estrutura, assim, da nossa superfície, tá? O tamanho dela, o número de divisões, seja como for, tá? Só vir aqui, ó, e resetar. Tá rodando? De novo, ó. Nossa, isso aqui ficou bem grande. Ficou bem grande. Já tô com 30 divisões, tá? Beleza, ficou bem grande. Eu vou botar 15. Ó, bugou, tudo de novo bugou, não tá mais processando nada direitinho, a gente só reseta. E ó, está aqui. Certo? E é assim que a gente consegue simular a física no Grasshopper, tá? E muita gente usa o Canguru para fazer simulações, para achar fórmulas, fazer análises estruturais. Ele é um componente que ele é muito bom, e ele faz coisas assim, ó, surpreendentes, tá?
E agora vocês podem vir brincando aqui. Eu só vou dar mais uma coisinha para vocês verem como é legal, tá? O canguru, como ele é legal mesmo. Olha só, vamos simular aqui como se tivesse um vento batendo nessa estrutura. Sim, um vento mesmo, tipo um vento assim, uma rajada de vento. Como é que a gente consegue fazer isso? Se a gente clicar aqui no canvas e digitar wind, aqui ó. Isso aqui ó, o que ele pede? Ele pede um mesh para aplicar esse vento. E ele pede aqui, ó, esse W aqui é uma direção, tá, do vento, que é um vetor, tá? Bem simples mesmo. Onde é que a gente aplica esse wind? No nosso mesh. Onde vai ser o vetor? O vetor pode ser uma linha no Rhino, tá? Uma linha, ela possui um sentido e ela tem um vetor. A gente pode vir aqui, ó, com polyline e botar uma linha. Eu quero que aplique daqui para cá, certo? Tenho a minha linha aqui, eu vou referenciar ela no meu Grasshopper, tá? E agora eu vou juntar essa linha que tem uma direção já embutida nela com um valor, assim, o quão forte eu quero que seja esse vento. A gente pode fazer isso usando amplitude, tá? Ó, ele pede o vetor, a minha linha ela tem esse vetor, eu vou botar aqui. E o quanto eu quero, qual que vai ser o valor, essa força, digamos assim, pegar um slider e botar de 0 até 5.00. E eu boto aqui. Eu vou botar bem baixinho, 0.10. E eu vou ligar aqui na minha direção, tá? E agora que eu preparei já o vento, eu vou lá e boto no Goes Object. Aqui, ó, com Shift. E olha só. Ele começa a simular essa estrutura pegando vento, né? Ó, vou fazer de novo aqui a simulação. Vou dar o True. E ó, ele simula essa estrutura pegando vento, né? E a gente pode mudar a direção também aqui, ó. Pega no Rhino e gira ela. A gente consegue escolher a direção, ó, que está batendo esse vento. Muito legal, sério. Eu acho muito legal. Eu acho incrível isso. Incrível. 0.05 aqui a velocidade, ó. Uma velocidade bem grande. Vou botar 1. É muito legal, sério. Eu me divirto, gente. Eu acho sensacional. Vou botar aqui 0.5. Tá? Ó. 0.2. Tá, muito forte. Tinha botado 0.10, vou botar 0.05, tá? Só pra gente ter ali um ventinho e tal. Não, tá muito forte ainda. 0.01. Tá, beleza. Agora tá tranquilo. Tá batendo um ventinho ali, ela tá ficando, não tá tão forte, né? E beleza. Temos a nossa estrutura agora. A partir dos parâmetros que a gente criou e simulou, a gente tem a nossa estrutura. O que a gente pode fazer agora com ela? Vocês podem fazer muita coisa com ela agora. Muita coisa com ela. Aqui no Canguru, ele tem aqui, ó, os outputs de toda essa simulação, tá? E olha só, se a gente dar uma olhadinha, botar um list item aqui, e eu pegar aqui o painel, botar aqui, ó, isso aqui é um mesh. Ele nos devolve um mesh, certo? Porque o input também foi um mesh, que a gente tinha botado aqui, ó, tá? Então olha só, o output é um mesh, certo? A gente tem a nossa estrutura aqui. Vamos aumentar de novo um pouquinho aqui o vento. 0.02, ó, se mexendo aqui, ó, fazendo aquela coisa toda. E o seguinte, vocês podem botar uma estrutura aqui agora, tá? Vamos vir aqui, ó, Mesh Edges, aqui, que nem a gente tinha usado lá atrás, ó, extraímos aqui, ó, só as linhas, e a gente pode vir aqui, ó, botar um pipe, pegar um slider aqui, deixar ele bem pequeno, ó, botar aqui 0.005 no raio. Eu vou juntar minhas curvas aqui, que nem a gente tinha feito antes, curva aqui e essa curva aqui. E eu vou agora botar no meu pipe. Ó, ficou bem pequeno, mas a gente está com um pipe ali. Eu vou aumentar um pouquinho, ó. 0.01, não, 0.1. E ó, agora a gente tem uma estrutura. Tudo isso a partir de uma simulação, que é a coisa mais legal ainda de se pensar. A gente não criou essa forma assim, pensando já. A gente só botou parâmetros e falou, gera ela para mim, tá? Isso é um conceito que eu falo muito, que é o form finding, que é achar a forma. A gente põe parâmetros, a gente põe condições, certo? Que foi o que a gente fez. Mesmo que seja uma maneira meio básica, também é, de uma maneira é. E ele nos deu uma forma no final. E a gente nem sabia como é que ia ficar. Talvez a gente nunca ia ter chegado nessa forma aqui modelando. Mas ele chegou e nos disse, ó, com esses parâmetros e essas condições, essa é a forma que tu tem. Tá? É muito legal. Isso é muito legal, gente. Eu acho assim, ó, sensacional. E a gente pode mudar aqui depois algumas coisas. Por exemplo, o vento aqui eu vou botar 0.03.
Ó, só que agora ele está muito pesado, porque eu botei um pipe e o pipe é um componente bem pesado, tá? Então é o seguinte, o que eu recomendo para vocês? Desliguem ele, tá? Deixa o mesh aqui, olhem o que vocês, né? Se vocês gostaram da estrutura, mexam ela, mudem aqui o vento, vou botar aqui de novo, 0.02, mudem o vento, mudem a carga aqui, ó, botei ponto 17, vou botar aqui 1, tá? Ó, aumentou isso aqui. Mudem também as divisões, lembrando que aqui ele vai dar um probleminha, certo? Vou botar aqui 5, ó, ele bugou tudo. Eu vou resetar aqui, ó, criou de volta para mim, certo? E aí depois que vocês viram, falou, bah, gostei, é isso aqui. Talvez com 5 não, eu vou botar 15, como a gente estava de volta, bugou, eu venho aqui e reseto. Ó, massa. A força também eu tô achando muito alta. E agora sim, fechou, é isso que eu quero, legal. Olha só, vocês vão ter que esperar ele. Aqui ele está running, então ele está processando. Depois ele vai dizer que ele vai aparecer converged, tá? Que ele aí chegou no estado final dele, certo? No estado final. Se vocês não querem esperar, vocês podem pegar aqui nesse iterations aqui, tá? E vocês podem botar um slider de 0 até 10, tá? E olha só. Toda hora que vocês fizerem a simulação, o 0 não vai acontecer nenhuma interação, tá? No 1 vai ser bem lenta, certo? Aqui no 0 ele não vai fazer, obviamente. Vocês podem botar aqui no 10, que é o normal, tá? Ou vocês podem botar um valor maior, podem botar 100. Ó, e ele vai bem rapidinho. Só que, claro, isso aqui vai levar mais, né? Vai processar mais do computador. Eu recomendo tirar e esperar um pouco, não tem? Acho que é bem legal ficar olhando. E aí tá, beleza, gostei. É isso aqui. Vou agora aplicar a estrutura que é o pipe. Aí sim, ó, depois que ele veio aqui, fechou tudo certinho, está no meu running aqui, só vem aqui, ó, pipe e habilitem. Tá? Ó, o meu ainda está rodando, então por isso que ele está pesando um pouco. Tá? E depois vocês vão ter a forma final. Certo? Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Esse aqui é o bem básico do Canguru, certo? Ele tem muitas funcionalidades, ele faz muita coisa. Ele é um plugin sensacional, não foi à toa que eles já deixaram direto aqui no Grasshopper, porque todo mundo usa, tá? Mas assim, esse é o básico, esse é o pontapé inicial, certo? Ele não tem muitas complicações, você tem que entender um pouquinho como é que é o workflow dele, tem toda essa coisa aqui do solver, do que ele está fazendo, o que cada coisa faz, tá? Mas ele é bem tranquilo, tá? Ele não é nenhum monstro de 7 cabeças, tá? E agora eu dei o pontapé inicial para vocês, tá? Então assim, de novo, agora para finalizar, a gente aqui da oficina, a gente agradece muito o apoio de vocês, muito, é muito legal, é muito gratificante ver que a galera quer aprender esse tema e tá todo mundo pilhado, comentando aqui, lá no nosso Instagram, fazendo pergunta e respondendo, assim, ó, é muito legal mesmo, tá? E tudo isso que a gente tá fazendo é para vocês, tá? Não é pra gente, é tudo exclusivamente para vocês que estão aqui, tá? Então, de novo, a gente agradece os 500 inscritos, que agora já são os seus 640, se eu não me engano, como eu tinha falado. Mas está aqui o vídeo, certo? De novo, agradecemos muito, é muito importante pra gente. E se tu não é inscrito ainda, te inscreve no canal, não esquece. No Instagram também, importantíssimo, tá? E a gente se vê agora no vídeo de 1000 inscritos, tá? É isso aí, obrigado e até mais.